Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, não é? Na sexta-feira passada, falamos sobre acerca de provas, tentações, etc. E hoje começamos aqui, o homem de coração dobre. O que é isso, irmão? O que vocês entendem por homem de coração dobre? Homem de coração dobre, sabe o que é? É aquele homem, irmãos, que não tem palavra, não tem firmeza naquilo que diz e naquilo que faz. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Já pensou? Triste de uma irmã que casa com um homem desse tipo. E triste do homem que casa com uma mulher desse jeito, coração dobre. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. É bipolar, né? Tem um momento que está alegre, outro está com raiva. Tem um dia que está triste, outro está alegre. É uma confusão tremenda na vida, porque o coração dele é dobre. Dobre quer dizer dobrado, não é firme. Você não pode confiar numa pessoa de coração dobre. Porque ele diz uma coisa a você aqui, amanhã diz outra, e quando você vai cobrar, mas você disse assim, não, não falei isso não. Ele deixa em situação difícil, não é? Deus nos guarde de trabalhar com gente assim. Porque o homem de coração dobre, ele tem uma facilidade em mentir, em enganar, sabe, irmão, em manipular as pessoas, porque ele não tem firmeza. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 5,37. E vamos ver o que é que a Bíblia recomenda acerca do homem, do servo de Deus. Mateus 5,37. Procure encontrar na sua Bíblia, lá no Sermão do Monte, não é? Glória a Deus. Vou ensinar a fazer um testezinho aqui, bem rapidinho. O Sermão do Monte se compõe de quais capítulos de Mateus? Bem rapidinho. 5 a 7. 5 a 7. Anote isso. Sermão do Monte, o chamado Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, não é? Mateus 5 a 7. Então, Mateus 5,37, o Senhor deu uma lição interessante, não é? Primeiro, você olhando um pouquinho para trás, não é? Jesus fala sobre pessoas que os antigos diziam, não perjurarás. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis. Se lembra que houve um tempo, quando eu era menino, brincando na Avenida da 10, lá no Alecrim, o menino fazia um negócio e dizia, eu juro por Deus que não fui eu. Quem se lembra disso? Não é? Eu juro por Deus. Você fez isso? E não, fez mesmo não, fez não, juro por Deus. Não é para jurar por nada. Aqui está dizendo, olha, está vendo o que diz a palavra de Deus? Eu, porém, vos digo no 34, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo, ou seja, o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Agora o 37, olha o que Jesus manda que eu e vocês sejamos em termos de palavra. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna, do cão, é do diabo, viu? Sim, sim, segura a palavra, não, não, não é para dizer agora, diz sim agora, amanhã, não disse isso não, eu não foi, você entendeu mal, não sei o quê. Não, irmãos, a pessoa que diz sim, sim, não, não, não tem coração dobre, viu? Não tem coração dobre, tem coração firme, firme em Deus, firme na sua palavra, é homem de palavra, mulher de palavra, não é verdade? Então aqui você tem, lá o homem de coração dobre, aqui o homem de coração firme, sim, sim, e não, não. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a pessoa até que diz sim,
tem prejuízo. Às vezes diz não e mantém a palavra e tem prejuízo por isso. Mas a Bíblia chega a dizer em outro versículo, aquele que confia em Deus, mesmo que jure com dano seu, não muda. É uma pessoa que merece confiança, não é, irmãos? Pessoa que merece confiança. Quer ver uma coisa que tem muito crente por aí, até mesmo nossa igreja no coração, dobre. No dia do casamento, eu já fiz mais ou menos 200 casamentos ao longo do meu ministério, né? Então, fulano de tal, você promete diante de Deus que amar a irmã fulana até que a morte os separe? Aí o crente diz, sim. Irmã fulana, você promete amar fulana assim, assim, até que a morte os separe? Sim. A irmãzinha diz, não é? Aí, pouco tempo depois, já estão brigando, já estão encrencando, já estão um para um lado, outro para o outro, e finalmente se divorciam, se separam. Não prometeu amar até que a morte os separasse? Sabe o que é isso? Coração dobre. Isso vem de procedência maligna, dizer uma coisa aqui diante do altar, diante de Deus, e depois dizer outra. Eu não estou falando daquela pessoa que permanece no seu lugar, e o marido é ruim e deixa por outra, ou a mulher é ruim e deixa por outro. A pessoa, eu sempre defendo o cônjuge fiel. O cônjuge fiel não deve sofrer nenhuma punição, nenhuma reprimenda por parte da igreja. Agora, o infiel é diferente. O infiel, Deus diz a Bíblia, Deus não tem o culpado por inocente. Então, meu irmão, anote isso, sim, sim, não, não. O que disso passa é de procedência maligna, amém? Voltemos lá para o livro de Tiago. Homem de coração dobre, ou mulher de coração dobre, é uma desgraça, meu irmão. Viu? O versículo 9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Como é que os irmãos entendem esse versículo, não é? Os obreiros aqui atrás de mim, a igreja, como é que entende que uma pessoa abatida vai se gloriar na sua exaltação? Como é? Alguém tem uma dica aí? Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Não é fácil não, né? Você já é abatida, como é que você vai se gloriar? Se dissesse, glorie no seu abatimento, não dava certo. Gloriar na sua exaltação, como é que um abatido pode ser exaltado? Vamos ver. A palavra de Deus tem resposta a tudo. Tiago 4 e 8, mesmo neste livro, você passa a página, vai lá para o capítulo 4, versículo 8. É isso? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 8. O que é que diz? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará para vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Não, esse versículo é sobre o homem de coração dobre ainda, viu? Ou seja, você de duplo ânimo, purificai vossos corações. Está entendendo? Vossos corações. Agora, deixa eu ver se é Mateus 23, 12. Vamos voltar lá. Mateus 12. Mateus 23, 12. O versículo que eu estava procurando era aquele que diz: os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Está vendo? Hein? 4,10, eu anotei errado. Tiago 4,10, irmãos. Os irmãos estão me ajudando aqui, ó. Tiago 4,10, ó. Humilhar perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quer dizer, se você está abatido diante de Deus, você vai ser exaltado. E o outro versículo diz: os humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados. Então o abatido é exaltado por Deus. É que aquele que é abatido porque é salvo, porque é fiel, porque é sincero, na verdade é abatido, é humilhado. Aí a Bíblia diz: humilhados serão exaltados. E aí diz: humilhados perante
o Senhor, e Ele vos exaltará. Dê glória a Deus por isso, meus irmãos. Eu já vi muito. Você viu, por exemplo, o caso de José. 1 Pedro, capítulo 5. Hã? 1 Pedro 5 e 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém? Você quer ser exaltado, irmãos? Se humilhe na presença de Deus. Se humilhe nos pés do Senhor. Você não tem obrigação de se humilhar diante de ninguém, mas se humilhe diante de Deus, e Ele vai exaltar você. Estava então me lembrando do exemplo de José. José era um jovem fiel, sincero, diante de Deus, tinha 11 irmãos. E ele teve uns sonhos, não foi? Teve uns sonhos, e ele era um menino muito simples, ingênuo, e contou o seu sonho para seus irmãos. E aquele sonho causou raiva, causou ira, não é verdade? José disse: olha, eu tive um sonho com o molho de trigo lá que ele colhia, os 11 molhos de vocês se encurvavam perante o meu. Mas causou uma inveja, causou uma raiva, ira tão grande. Que história é essa, rapaz? Quer dizer que nós vamos nos encurvar diante de você? Você é louco? Você é louco? Ele, se fosse mais sábio, quando teve o segundo sonho, ficar no seu lugarzinho, né? Esperando em Deus. Mas foi contar o segundo sonho. Olha, o sol, eu tive outro sonho, meus irmãos, que foi? O sol, a lua e 11 estrelas se ajoelhavam diante de mim. Aí foi o fim da coisa. Aí foi que a ira aumentou muito mais. Que você é maluco? Quer dizer que o seu pai, sua mãe, seus irmãos vão se ajoelhar diante de você? E ele não soube se colocar direitinho, não teve prudência nisso aí. E diz a Bíblia que seus irmãos o aborreciam, o odiavam. Irmão odiava, irmão. Você já pensou? Irmão odiando o outro, irmãos. Irmão odiando o outro. É terrível. Viu? É terrível isso. A Bíblia diz que aquele que aborrece ao seu irmão está em trevas e não sabe para onde vai. 1 João 1,9. Pior ainda, 1 João 1,15. Aquele que aborrece a seu irmão é homicida e não tem parte no reino de Deus. É uma desgraça. Não aborreça ninguém. Você pode discordar do irmão, você pode não concordar com ele, mas faça essa discordância com amor. Porque a essência de ser cristão não é pregar bem, não é cantar bem, não. A essência de ser cristão é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi Jesus que ensinou isso. É o maior dos mandamentos. Muita gente não lê a Bíblia, irmão. E não lê, não aprende nunca, meus queridos. Não aprende nunca, não é verdade? Então, muito cuidado com isso, porque Deus exalta o humilde e abate o exaltado. Então, quando diz aqui, aquele irmão abatido se glorie-se na sua exaltação, quer dizer, na exaltação que Deus lhe dá. Você só pode se gloriar se for daquilo que Deus lhe dá. Não é? Gloriar. Nesse abatimento. Você é abatido, mas você, nas presenças do Senhor, Ele vai te exaltar. Louvado seja Deus, não é? E agora vem uma lição para os ricos, viu? Tenha cuidado. E o rico em seu abatimento, quer dizer, se glorie em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Tem flores que até duram muito, mas a flor da erva, ela desaparece logo, como diz aqui, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim também murchará o rico em seus caminhos. E aí pergunta, irmão, ser rico é pecado? Ser rico é errado? Não. Não. Quem não gosta de rico são os governos comunistas. Governo esquerdista
ele quer que todo mundo seja pobre. Ele odeia a classe média, não é? E odeia mais ainda alguém que seja rico. Ele quer todo mundo dependente do governo. Todo mundo. Eu ensinei economia internacional na universidade e aprendi sobre os sistemas econômicos, capitalismo, socialismo, comunismo, cooperativismo, que para mim seria o governo mais interessante, seria o regime cooperativista. Cooperativista vive na base de cooperativas, onde ninguém é maior do que ninguém, não é? Mais comunista, esquerdista, adora ver a pessoa bem pobre. Eu vi uma filósofa de um partido esquerdista dando uma entrevista dizendo assim: eu odeio a classe média. Você ouviu isso? Eu odeio a classe média. Por quê? Ela está dominada por uma filosofia que veio lá de um tal de Karl Marx, O Karl Marx era um vagabundo. Karl Marx era um desocupado, não trabalhava. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Muito simples. Karl Marx era filósofo, gostava de pensar e escrever, mas trabalhar que era bom, mesmo nunca deu um prego numa barra de sabão, como se diz no Nordeste, viu? Ele viveu, e como é que ele sobrevivia? Ele casou, interessante, ele dizia: trabalhadores do mundo todo, vocês que são pobres, univos. Mas ele casou com uma baronesa rica, meu irmão. Interessante, não é? Por que ele não casou com um pobrezinho? Não casou com uma operária? Não casou com uma mulher pobre? Não. Casou com uma baronesa rica. E vivia só comendo o dinheiro dela. Viu? Até que um dia ficou pobre. E acabou com o dinheiro da baronesa. E seu amigo Engels foi quem ajudou ele, tirou o dinheiro do bolso para ele não morrer de fome. Viu? Esse fundador do comunismo que é idolatrado nas universidades, nos IFs da vida. Viu? Dos seus 7 filhos, 4 morreram passando necessidade. Entendeu, irmão? Então, o que é que adianta isso? Não. A Bíblia não condena a riqueza, desde que essa riqueza seja conseguida com esforço, com trabalho, com o suor do seu rosto, como Deus disse lá no Éden. Jó, por exemplo, quem conhece a história de Jó? Levanta a mão aí. A Bíblia. O que é que diz a Bíblia? Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas antes diz, Jó era o homem mais rico do Oriente. Está vendo? Era o homem mais rico do Oriente, mas era reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Você está entendendo? Não tem nada de errado nisso. Era um homem trabalhador, tinha suas ovelhas, seus camelos, etc. Tinha propriedades, era um homem muito rico, mas era um homem temente a Deus. Tão temente a Deus quando Satanás quis provocar Deus lá em cima, não é? Dizendo que Jó só temia a Deus porque tinha tudo. Deus disse: pode tirar o que ele tem. E o maligno disse: vai ver se ele não blasfema na tua cara. Aí Deus disse: pode tirar o que ele tem, só não toque na vida dele. Com permissão de Deus, o diabo fez uma coisa terrível, né? Quando os filhos estavam no aniversário dos seus 10 filhos, né? Veio um vento do deserto, derrubou a casa, matou os 10 filhos de uma vez. Mas antes, acabaram com os camelos dele, com as ovelhas, acabaram com tudo. Ele ficou pobre dentro de meia hora. E por fim, o diabo matou todos os filhos com uma ventania que deu, derrubou a casa. Viu? Mas sabe o que foi que Jó disse? Jó disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Era um homem rico, mas foi sincero a Deus, até na hora da adversidade. Pior que se pode se abater
na vida de um ser humano. E, finalmente, o diabo atacou a saúde dele com permissão de Deus, mas ele não negou, diz a Bíblia, não atribuiu a Deus falta alguma. Portanto, ser rico não é pecado, desde que a riqueza não seja com roubo, não seja com engano, não seja com fraude, seja com trabalho. Deus abençoa. Homens de Deus na Bíblia eram homens ricos, não é? Mulheres ricas também, entende? E Deus não condenou ninguém por isso não. Nós não devemos demonizar a riqueza, nem divinizar a pobreza, não. É cada um segundo a sua capacidade, as oportunidades que tem, né? Eu, por exemplo, já vi na igreja gente que quando era pobre, meu irmão, estava sempre nos cultos, na escola dominical, viu? Sempre adorando a Deus e tal. Aí Deus foi abençoado. Tinha uma bicicleta velha, depois Deus deu uma moto. A pessoa deve ser sempre grato a Deus, não é verdade? Depois da moto, ele deu um carrinho, um Fusca velho. Depois deu um carro zero. Daqui a pouco o homem sumiu da igreja. Sim, aí Deus abençoou. Ele teve uma granja. Aí não podia vir à escola dominical porque tinha que cuidar da granja. Ou seja, cadê a fidelidade a Deus? Esse tipo de rico que deixa as coisas de Deus em último plano, Deus não aceita, Ele condena, Ele reprova. É miserável. Deus disse para a igreja lá de Laodiceia: você de rico sou e de nada tenho falta. Olha a resposta de Deus para rico que não adora a Deus: você não passa do miserável, pobre, cego e nu diante de Deus. Todo rico do mundo que não quer saber de Deus, a avaliação de Deus é essa: são miseráveis, pobres, cegos e nus diante de Deus, e vai tudo para o inferno. Está escrito no Salmo 9:17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Está vendo, irmão? Então cuidado com isso. O rico é preciso ter muito cuidado. Vamos lá para 1 Timóteo 6:10. Epístola de Paulo a Timóteo, você vai ter que recuar um pouquinho, não é? Timóteo 6:10. Depois de Tessalonicenses, não é? Aí tem Timóteo 6, para você entender melhor, poderia ler a partir do 7, 1 Timóteo 6 e 7. Vamos, meninas, encontra aí, todos os meninos e meninas, sua Bíblia aberta, não é? Todos os irmãos com a sua Bíblia aberta. 1 Timóteo 6 e 7. Diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nada trouxemos. Um bebê quando veio não traz nada. Depende do peito da mãe, depende dos cuidados da mãe, para tudo. Não trouxe nada. Depois, quando cresce, aí vai tomando consciência de tudo, herda até a herança dos seus pais, etc e tal. Mas, quando chega o último dia da vida, o último carro dele é os outros que empurram. O carro que leva o caixão não leva nada. Aquele cemitério do Alecrim, eu me lembro, tinha uma senhora muito rica que todos os bens, piano, tantas coisas valiosas dela, o túmulo dela era muito grande, mandou colocar tudo dentro lá. Uma noite veio o ladrão e roubou tudo. Para ela não servia para nada. Não serve para nada, não leva nada. A pessoa morre do jeito que veio ao mundo, em termos de bens. Não traz nada, nem leva nada, é o que diz aqui a palavra de Deus. Aí o 8, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, sejamos com isso contentes. Contentes. Mas os que querem ser ricos, cuidado, é o rico sem Deus. Esse tipo de rico aqui que Paulo está falando, não é o rico tipo Jó, não. É rico que coloca as coisas do mundo em primeiro lugar. Mas os que querem ser ricos,
cai em tentação e em laço. Em tentação e em laço. Em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Está vendo? Rico sem Deus é um miserável. Rico sem Deus é um desgraçado. Me lembro agora de um pobrezinho engraxate. Quem já engraxou o sapato com engraxate aí? Levanta a mão. Pouca gente. Já hoje eu engraxei o meu. Olha como ficou bonito. Aliás, há muito tempo que eu mesmo engraxo meu sapato, está vendo? Nunca paguei. Paguei um tempo, depois eu mesmo passei a engraxar. Tem a escova e a graxa. Não. Aí um meninozinho estava numa praça, aí chegou um homem rico, paletó, chapéu, rico, um dos homens mais ricos da cidade. Menino, quer engraxar o sapato. Pois não, doutor, senta aqui. O homem sentou no banco da praça, o engraxatezinho sentou no seu banquinho, né? E foi, escovou o sapato do homem, tirou a poeira, essa coisa toda, e depois começou a engraxar. Passou a graxa, e lá vai, depois passou a escova, mas só que enquanto o menino fazia as coisas, ele assobiava. O tempo todo era aquela criança engraxando e assobiando. Sabe o que ele assobiava? Um hino. Cantando, não sei qual era o hino. Aquele homem rico disse: meu filho, eu vejo que você é um menino pobre, não é? Certo, doutor, eu sou muito pobre. Trabalhando aqui para ajudar a mamãe, meu pai. Pois é, mas eu vendo que você é um menino alegre. Você é um menino feliz. Olha, meu filho, eu sou um homem rico, do mais rico do lugar, mas não sou feliz. Não consigo assobiar assim com você. Então, calma, eu não sou feliz. Por que você é feliz, menino? Olha a resposta do garoto, viu? Ele não sabia explicar direito. Disse: doutor, deixa eu ver se eu explico o senhor. Aí parou de engraxar, né? Diz: doutor, se o senhor tiver um copo em casa, um copo seco, aí o senhor bota debaixo de uma torneira, o que é que acontece? Vai encher. E se o senhor não fechar a torneira? Vai transbordar, vai derramar. Pois, doutor, foi o que aconteceu comigo. Eu botei meu copo debaixo da torneira de Jesus e ele não fechou até hoje. Dê glória a Deus, meu irmão, dê glória a Deus. Se você botou o seu copo debaixo da torneira de Jesus, até hoje está transbordando, não é? Rios d'água viva correrão no seu interior, Jesus disse, viu, irmão? Então, pobrezinho, mas feliz. O homem ricaço, mas infeliz. Aqui é o tal do tipo dos ricos, e o Tiago está falando aqui, não é? Aquele, meu irmão, murchará também, entendeu? Aparece o seu aspecto, viu? Murcha. Quantos homens que foram tão ricos e hoje não tem nada? Não tem nada. Por quê? Porque tudo nessa vida pode passar. Tudo nessa vida passa, viu, irmão? A maior riqueza de uma pessoa, sabe qual é? É ser salvo em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu? É ser salvo. É ter o nome escrito no livro da vida. Quantos são ricos aqui só tem o nome no cartório aqui da terra, mas não tem o nome escrito no céu. E tem crente que é tão pobre que nem o nome tem nos cartórios, porque o pai não registrou. No interior acontece às vezes, não é? Mas se está escrito lá no céu, ele é rico, ele é feliz, tem tudo, né? Por isso aquele velho hino, bem conhecido, simples, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E isso é verdade mesmo, viu, queridos? Então ficamos por aqui até o versículo 11. No próximo culto, se Deus quiser, vamos falar sobre uma coisa muito negativa, que é a questão da tentação. Esse é um dos textos mais ricos da Bíblia sobre a origem da tentação, não é verdade? Que Deus nos abençoe, nos guarde. Mais uma semana estamos terminando, pela graça e bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, não é, meus irmãos?